Sejam bem-vindos ao Conversa da Tarde, muito bom receber vocês aqui em mais um programa. Eu tenho certeza que nessa tarde você vai ser mais uma vez edificado através das nossas conversas, através da Palavra de Deus, né? Tudo aquilo que nós falamos aqui, todos os temas que nós trazemos para conversar com você sempre estão aí baseados nas Escrituras e hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar sobre um texto que talvez você já tenha ouvido falar de uma forma equivocada. Já ouviu alguém te dizer que a letra mata, que não é importante o estudo da palavra de Deus, que nós precisamos focar em outras coisas e que é perda de tempo, talvez, essa coisa de doutrina, isso é invenção de homens? Já ouviu alguém falar esse tipo de coisa? Pois é, no programa de hoje nós vamos entender o que esse texto quer dizer, biblicamente, nós vamos entender a importância de estudarmos a palavra do Senhor, é um complemento daquilo que nós conversamos anteriormente, né? E vamos também tirar todas as nossas dúvidas a respeito desse tema com o nosso convidado, que é o reverendo Ian Guedes. Daqui a pouquinho eu vou chamá-lo aqui, mas antes nós sempre trazemos aí uma música, uma composição, né, que tem a ver com o nosso tema. E nós sabemos que muitas pessoas esquecem o restante do versículo, né? Foca na letra mata, mas esquece de falar que o Espírito vivifica. E por isso que nós escolhemos essa canção aqui na voz do Geiser Maia, um cover da música Espírito Enche a Minha Vida, que você vai ouvir agora. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante
Aí, muito bom ouvir essa canção para já iniciar no nosso tema de hoje, né, que é A Letra Mata. Vou dar uma boa tarde aqui para quem já está com a gente, a Patrícia Vieira, a Delva lá de Uruará, no Pará. Boa tarde, Delva. Márcia Souza, a Natália Silva do Rio de Janeiro, a Valbirene também, da Paz do Senhor, a Neide Queiroz, Desgraça e Paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa aqui. Continuem com a gente que o tema de hoje está muito interessante. E se você não pegou a referência do tema, né, essa pergunta aí, a letra mata, é uma referência para o texto de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 6, ele fala assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí, com base nesse texto, muitas pessoas têm interpretado errado, dizendo que não é importante a doutrina, o estudo da palavra de Deus, e que isso acaba matando a nossa vida espiritual, né? Quem muito estuda a Bíblia morre espiritualmente, é o que muitas pessoas dizem. Mas hoje nós vamos conversar com o reverendo Ian Guedes, ele que é pastor lá na Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Parnamirim, Rio Grande do Norte, e vai nos ajudar aqui a entender esse texto e, claro, conversar sobre outros assuntos aí relacionados ao nosso tema. Ian, boa tarde, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso Conversa da Tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, irmãos que nos assistem dos diversos cantos desse Brasil. Para mim é uma alegria estar falando sobre um tema tão importante para a vida da igreja, que é uma correta interpretação acerca desse tema, que muitas vezes tem sido mal colocado, e a importância do estudo da palavra de Deus para a vida da igreja. Isso mesmo, eu sei que você gosta muito de falar sobre o tema de ensino, né, que você está sempre aí falando sobre assuntos como esse, mas vamos começar deixando claro para as pessoas aqui. Se você pudesse responder rapidamente a pergunta que dá nome ao nosso programa de hoje, né? A letra mata? Então, Marcos, é preciso a gente definir bem o que significa exatamente essa expressão usada. Normalmente, ela é tirada de contexto e ela é aplicada ao estudo de uma maneira geral, né? Como se o estudo da palavra ele fizesse mal, como se o estudo ele matasse, e não é nada disso que o apóstolo Paulo está dizendo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso que está ali, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Significa que não podemos alcançar a salvação pelos próprios méritos, que a tentativa de alcançar a salvação pela letra da lei é uma tentativa que leva à morte. Então, todo farisaísmo, todo legalismo, toda tentativa de alcançar a vida eterna por meio do cumprimento da lei, por meio do mérito, ele levará à morte. Apenas o Espírito Santo pode regenerar o nosso coração, pode transformar quem nós somos e, através da fé em Cristo Jesus, nos dá a verdadeira vida, a verdadeira salvação. É esse o contexto ali, é isso que Paulo vai explicar aos 2 Coríntios. Então, resumidamente, depende a expressão. Se com a letra mata eu estou me referindo à tentativa dos próprios méritos, pelo cumprimento do texto da lei, então sim, a letra mata. Mas como normalmente se aplica esse texto ao estudo, à leitura da palavra de Deus, inclusive, é completamente equivocado a gente aplicar essa expressão dizendo que a palavra de Deus mata, muito pelo contrário. A Bíblia é vida, a Bíblia ela nos anima, ela nos vivifica, ela nos aponta um caminho, ela nos aponta uma direção que devemos seguir. É a palavra de Deus que é viva e eficaz para alcançar corações, para transformar as vidas. Caiu aqui o aparelho, mas estou voltando já. Beleza, muito bom. E nós sabemos que não é esse o único texto que foi tirado de contexto aí, né? Isso, infelizmente, acontece com muita frequência, assim, de pessoas pegarem um versículo isolado e darem a interpretação que elas desejam, né? E, sem dúvida, existe um problema teológico que é causado quando pessoas fazem esse tipo de coisa, né? Qual a importância da gente
entender o contexto das passagens. Isso é uma dica, inclusive, para todo mundo que está nos assistindo, né, que deseja estudar a palavra de Deus e muitas vezes não atentou a isso, que é importante conhecer o contexto como um todo, né? O que é que você poderia dizer a respeito dessa dica de interpretação bíblica? E nesse caso aqui, o contexto nos ajuda a entender melhor o que Paulo queria dizer? Justamente está correta aquela afirmação que diz que o texto fora de contexto é pretexto para a heresia, é pretexto para interpretações inadequadas. Então, onde está a expressão a letra mata, mas o espírito vivifica? É o final do verso 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Então, 2 Coríntios 3:6, se você aí em casa está com a Bíblia, abre essa passagem porque é importante você observar junto conosco. Então, 2 Coríntios 6, a última parte vai dizer, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Se a pessoa olhar apenas um verso antes, ela vai perceber esse contexto que fala exatamente sobre mérito. E é esse o contexto que a expressão letra mata aparece. O verso 5, ele dirá assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que não há mérito em nós mesmos. É Deus quem nos dá o que precisamos. É como ele mesmo escreve aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Não há mérito em nós no que se refere à salvação, e é isso que Paulo está falando aqui no contexto da expressão a letra mata, mas o espírito vivifica. Nada provém de nós mesmos. O texto, ele dirá no verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do espírito. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. O contexto mostra aí, e o verso seguinte também, né, quando irá apontar de Moisés, que desvanece, ele deixa claro que o que ele está dizendo com a letra mata é a tentativa de salvação por meio do cumprimento da lei. Essa tentativa de alcançar a salvação por meio do cumprimento da lei certamente levará a pessoa à morte. Paulo não está falando contra a lei em si, a palavra de Deus em si, ele está falando contra um uso impossível da lei, que é a salvação por meio do cumprimento estrito da lei. Isso, para nós, é impossível. Então, olhando apenas o contexto, um verso antes, um verso depois, é possível observar como está a equivocação que é contra o estudo da palavra de Deus. Como se Deus tivesse deixado um livro para a gente, para que ele ficasse guardado no instante. Como se Deus tivesse deixado o registro sagrado, a Bíblia inspirada por Deus, para que ficasse aberto numa prateleira, ou para conduzida, transportada de um local para outro, como sendo um amuleto sagrado. Muitas pessoas tratam a Bíblia como um amuleto sagrado. A Bíblia é um livro. As suas palavras são vidas para nós, mas ela precisa ser lida, ela precisa ser estudada, ela precisa ser memorizada, armazenada dentro do nosso coração. É aí que ela será poderosa e eficaz para transformar a nossa vida. Portanto, a ideia de que a letra mata, como se referindo à leitura ou estudo da palavra de Deus, como algo que vai destruir a vida do crente, torná-lo mais frio, precisa ser absolutamente rejeitada. Os apóstolos, em todo o seu ímpeto missionário, em todo o avivamento que o Espírito Santo deu a eles, eles nunca deixaram de estudar a palavra de Deus, de fazer citações do Antigo Testamento. Veja que lá em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele cita a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, revestido de poder, de autoridade para proclamar as boas novas ali em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E mesmo com esse revestimento do Espírito, ele não deixa de estar ali com a letra da palavra de Deus,
com a citação da palavra de Deus, com a menção do Antigo Testamento, no seu sermão, no seu pronunciamento, na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. A Bíblia, ela precisa ser proclamada, ela precisa ser estudada, e é justamente a falta do estudo da Bíblia e do seu contexto, né, do contexto dos versículos muitas vezes mal interpretados, que levam a esse entendimento de que letra mata significa que não se deve estudar. Então perceba, a falta do estudo leva a mais ignorância, né, leva a pessoas que cada vez mais ignoram o estudo da palavra, a leitura da palavra, a sua devida compreensão, e é a palavra de Deus, né? Se nós queremos ouvir a voz de Deus, se nós queremos ser direcionados pela voz de Deus, devemos ler as Escrituras, meditar a nossa vida, o nosso coração e proclamar a todos aqueles que estão ao nosso redor, que precisam ouvir falar do Evangelho de Jesus. Amém, amém. Semana passada, Ian, a gente comentou aqui no programa algumas dicas para quem deseja iniciar o estudo da palavra, né? Mas foram dicas, assim, práticas, né? Falamos sobre a importância de você reservar um tempo, de você colocar isso na sua agenda como algo prioritário. E aí eu gostaria que você desse algumas dicas técnicas, assim, para quem entendeu, para quem um dia usou essa desculpa de que a letra mata, então não precisa estudar, e agora entendeu que, de fato, ela precisa se esforçar no estudo das Escrituras, né? Como essa pessoa pode fazer? Existem comentários bíblicos que ela deve procurar, dicionários, através de pregações? Como ela começa a fazer um estudo mais profundo da palavra de Deus? Olha, Marcos, é importante, primeiro, ter uma contínua leitura piedosa da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém pode ir até a Bíblia imaginando que está diante de um livro qualquer. Ao mesmo tempo, você não pode ir para a Bíblia esquecendo-se que você está diante de um livro. Então, é preciso haver esse equilíbrio. Um livro precisa ser estudado. E assim como eu leio, medito, estudo e procuro entender um livro, eu também devo estudar, meditar e procurar entender a Bíblia. Por outro lado, eu não posso tratá-la como um livro qualquer. Alguém já disse que a Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor, né? Sempre na presença do seu autor, porque Deus é onipresente. Então, certamente, a primeira e principal ferramenta que deve ser usada no estudo da palavra de Deus é a oração. Todo estudo da palavra de Deus, todo estudo bíblico, ele precisa ser precedido, acompanhado e terminado com oração. A gente ora pedindo a Deus que abra o nosso entendimento, que ilumine a nossa mente, o mesmo Deus que inspirou os autores, né, que fez com que eles escrevessem de maneira inerrante a palavra de Deus, a vontade do Senhor. A gente ora pedindo, Senhor, nos abençoe nessa leitura, nos abençoe na aplicação que eu farei da tua palavra, que eu procure aqui ser diligente na correta compreensão desse texto e aplicá-lo à minha vida, que não seja simplesmente uma forma de conhecer, ter curiosidade sobre qual é o ensino correto da Bíblia, mas que seja uma leitura sempre devocional. A leitura da palavra de Deus, por mais técnica que ela seja, ela não pode deixar de ser devocional. Mas existem outras ferramentas que podem ser usadas, por exemplo, as chamadas Bíblias de estudo. Infelizmente, o mercado hoje em dia é muito vasto. Então, é importante ter cuidado. Nem toda Bíblia de estudo é uma boa Bíblia de estudo. Normalmente, nós indicamos uma Bíblia muito conhecida no meio presbiteriano, que é a Bíblia de Estudo de Genebra. Essa é uma Bíblia muito boa para quem deseja comentários teológicos, comentários doutrinários, que podem trazer uma boa orientação para a vida de alguém. A Bíblia de Estudos da Fé Reformada, da Editora Fiel, também é uma Bíblia maravilhosa, uma Bíblia muito boa. A Bíblia da Herança Reformada, da Cultura Cristã, material editado pelo Joel Bick. Essas três aí são excelentes Bíblias do ponto de vista teológico. Se alguém quer aprofundar no estudo
da língua em que a Bíblia foi escrita, existe uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Ela é uma Bíblia que vai destacar algumas palavras, tanto do Antigo Testamento hebraico quanto do Novo Testamento grego, e vai trazer um comentário um pouco mais detalhado dessas palavras. Então, algumas pessoas têm curiosidade, conhecem algumas palavras no grego, como, por exemplo, as várias palavras que existem para amor, ágape, filo, eros, e gosta de estudar esse tipo de coisa, gosta de conhecer. Então, é uma Bíblia um tanto acessível, mas que introduz alguém nesse estudo mais aprofundado da língua em que a Bíblia foi escrita, o grego do Novo Testamento e o hebraico do Antigo Testamento. Assistir bons sermões, com certeza, é uma forma de estudar a palavra de Deus. Graças a Deus, no Brasil, nós temos muitos bons pregadores expositivos. A pregação, o sermão expositivo, ele é um sermão que edifica muito, nos ajuda a compreender a palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem investido muito em pregadores expositivos, em pregadores que procuram pegar a palavra de Deus e comentá-la versículo a versículo, em fazer uma boa interpretação contextual. Reverendo Arival, Reverendo Hernandes, Reverendo Augusto Nicodemos, são pastores que têm muitos sermões na internet. O canal da TV Pinheiros tem muita boa pregação, e cada pregação que você ouve ali com atenção, anotando na sua Bíblia, anotando um caderno, certamente vai trazer muita profundidade na interpretação bíblica correta, no estudo bíblico adequado. E, além disso, fazer um curso de teologia para aqueles que desejam se aprofundar um pouco mais, mesmo aqueles que não desejam necessariamente ser pastor, mas que querem ali aprender a fazer uma interpretação mais profunda, usar as ferramentas da exegese para que consiga fazer um estudo contextual histórico, um estudo contextual literário do contexto remoto, do contexto canônico, fazer análise de todas as palavras, né, ali na língua em que a Bíblia foi escrita, além de uma análise semântica, uma análise lexical da origem das palavras. Enfim, há muitas ferramentas que podem ser usadas nesse processo de interpretação e de estudo da palavra de Deus. É importante ter paciência. Ninguém se torna um bom intérprete da palavra de Deus da noite para o dia. É preciso ter paciência, perseverar. Às vezes, a Bíblia, né, ter um bom conhecimento como um todo, porque ele nos ajuda a interpretar um outro versículo. Então, às vezes, a gente tem uma passagem que é um pouco mais difícil de se entender, um pouco mais complicada, mas quando eu tenho um bom conhecimento da Bíblia como um todo, a passagem que é mais difícil de compreender, mais complicada, e eu consigo ali lembrar de outras passagens que podem me ajudar na interpretação. O Deus que inspirou Paulo é o mesmo Deus que inspirou Tiago a escrever a sua carta. Portanto, o que Tiago diz não pode ser contrário ao que Paulo diz, não pode ser contrário ao que João escreve no seu evangelho, ou nas suas cartas, ou no Apocalipse. Então, eu preciso olhar o todo da Bíblia, assim como eu também devo entender cada parte das Escrituras, procurar compreender o contexto histórico, cultural, em que o bíblico escreveu, qual foi a mensagem para a época da escrita, qual é a mensagem para todas as épocas, quem era o público original a quem se destinava aquela mensagem, se uma carta, quem era a igreja destinatária, se uma profecia, a quem se dirigiam os oráculos, se um salmo, quem era que cantava esse salmo, ele era cantado no templo, ele era cantado fora do templo. Então, todo esse estudo é fundamental. E por mais que algumas pessoas, infelizmente, possam levá-lo de maneira fria, ele certamente tem um potencial maravilhoso de edificar o nosso coração, de nos fazer aprender mais acerca de quem é o nosso Deus, a sua beleza, os seus atributos, a sua glória, a sua ação maravilhosa e o que ele requer de nós
O que que esse Deus maravilhoso deseja que nós vivemos através das nossas ações, através das nossas boas obras. Estudar a Bíblia certamente fará de cada um dos seguidores de Jesus Cristo discípulos mais preparados. A gente falar isso no contexto do estudo, porque discípulo significa aprendiz, aquele que procura cada vez mais. É tão ruim quando alguém a palavra de Deus, porque nós somos o povo de um livro. Nós somos um povo da Bíblia, o povo de um livro, o povo da Bíblia. E qual o sentido de sermos identificados como o povo da Bíblia, o povo do livro, se nós não estudarmos, se nós não nos aprofundarmos nesse livro que Deus tem nos dado? Isso mesmo. E foi interessante você falar aí que esse estudo não é apenas para aquelas pessoas que desejam se tornar pastores, né, missionários, etc. Todo crente, se é um discípulo, deve ser esse eterno aprendiz, né? Deve estar o tempo inteiro estudando, buscando, se aprimorando na palavra do Senhor. Então a gente não pode ter essa mentalidade de achar que o estudo bíblico, teológico, é apenas para a liderança da igreja, para os pastores, né? Mas é uma responsabilidade de todo crente. E aí eu queria que você comentasse um pouco, Ian, sobre os benefícios na vida da igreja, quando os crentes decidem, entendem essa responsabilidade que eles têm de manejar bem a palavra do Senhor. E como você falou, não é fácil. Às vezes a gente desanima porque acha que em uma semana vai se tornar um expert em Bíblia, né? Mas a Bíblia ela é infinita, né? Em sua sabedoria. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem mais a aprender e às vezes, quem está nos assistindo aqui pode ter passado por situações de que foram questionados por um parente, por um amigo sobre algum texto, alguma passagem que não soube explicar e isso frustra, isso desanima. Como nós podemos perseverar nesse estudo e que benefício isso traz? Você já falou aí os benefícios para a nossa vida, mas que benefícios isso traz também para a comunidade que nós estamos inseridos? Olha, uma igreja que procura estudar a palavra de Deus, ela estará muito mais preparada. Em primeiro lugar, na adversidade sobre a saúde, a vida dos membros daquela igreja. Imagine, por exemplo, o contexto de pandemia. Quantas pessoas sofreram na pandemia que temos vivido? Com parentes, com entes queridos que vieram a falecer. E quantos crentes entram em crise por não conseguir compreender a razão da existência desse tipo de coisa. Muita gente se pergunta por que isso acontece? Por que um Deus todo-poderoso, por que um Deus justo permite tanto sofrimento para a humanidade? Veja que o estudo da palavra ele pode ser extremamente prático para as nossas vidas. Porque em meio a uma situação de sofrimento, a gente consegue encontrar respostas claras para a nossa vida. A palavra de Deus, por exemplo, diz lá em Romanos 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa verdade da palavra de Deus, de que tudo trabalha em conjunto, trabalha juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, é um refrigério na vida do crente na hora da adversidade. Aqueles que desprezam o estudo da palavra de Deus não conseguem ter esse benefício na sua vida. O tema da pandemia, o pastor batista americano John Piper escreveu um livro maravilhoso, Coronavírus e Cristo. Se você deseja se aprofundar um pouco mais sobre a razão de Deus ter permitido a pandemia no mundo, eu indico com muita alegria o livro do pastor Piper, um livro pequeno, breve, mas muito profundo, uma teologia muito adequada, muito bíblico e Cristo. Mas não só as adversidades de uma maneira geral. O estudo da palavra de Deus pode ajudar a igreja
a vencer ou a permanecer firme diante do erro, diante da heresia. Perceba que hoje existem centenas e milhares de igrejas e segmentos que afirmam ter a Bíblia como sendo um livro sagrado. Cada um recebe a Bíblia de maneira diferente, mas vários segmentos religiosos dizem assim, não, acreditam na Bíblia como um livro sagrado. E a pergunta que fica é, qual é o segmento correto? Os espíritas acreditam que a Bíblia é um livro sagrado. Algumas seitas que negam a doutrina da Trindade, como os Testemunhos de Jeová, acreditam que a Bíblia... E como saber a razão deles estarem errados? Se nós nos aprofundarmos no estudo da Palavra de Deus, nós não seremos reféns desses ensinos errados, das heresias dos nossos dias. Agora, se eu desprezo o estudo da Palavra de Deus, então o primeiro missionário que aparecer ali de uma dessas seitas e perguntando se eu desejo estudar a Palavra de Deus, eu irei recebê-lo, de distinguir o ensino verdadeiro do ensino correto. O que verdadeiramente aquilo que não é. Isso só é possível se eu estiver preparado na Palavra de Deus. Bíblico, doutrinário, ele vai fortalecer a igreja diante das heresias, diante do engano, diante da falsidade que tem nesse mundo. Jesus Cristo alertou a sua igreja no sermão escatológico de que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. Às vezes a gente acha que todo mundo que se levanta como boca de Deus, como pessoa que quer trazer o ensino da parte de Deus para a nossa vida, a gente às vezes tem a impressão de que são pessoas ensinando a verdade. E não é bem assim. Nós precisamos estar alertas, precisamos estar preparados contra o ensino falso que muitas vezes tem alcançado as igrejas, que tem ganhado o coração de muitos jovens. Quantos jovens, quantos adolescentes se perdem, se afastam dos caminhos do Senhor porque não guardaram a palavra de Deus. O Salmo 119 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele diz ainda em outro versículo, como poderá o jovem guardar puro o seu coração? E a resposta é, se ele andar segundo a palavra de Deus, se ele guardar a palavra de Deus, se ele estudar a palavra de Deus, é assim que nós iremos preparar os nossos jovens. Infelizmente, muitas igrejas olham para os jovens, olham para os adolescentes e dizem assim, eles não precisam de teologia, eles não precisam de doutrina, desde que lá na escola deles, eles estão de segunda a sexta ensinando doutrinas, ou melhor, aprendendo doutrinas, aprendendo ensinos equivocados, aprendendo filosofias desse mundo, vãs filosofias, sutilezas, estratégias que venham a corromper, e se eles não estiverem preparados segundo a palavra de Deus. A infeliz consequência é que eles vão sucumbir ao engano, erro, e vão cair e falhar nisso. Então, estudar a palavra de Deus, investir no estudo teológico, no estudo útil. Muitas igrejas no passado tinham dois cultos principais. O culto dominical e, normalmente, na quarta-feira, o chamado culto de doutrina, ou reunião de doutrina. Se alguém queria aprender a doutrina da igreja, então sabia que indo ali naquele horário, indo para a igreja na quarta-feira, em algumas igrejas na quinta-feira, iria aprender a doutrina para se firmar ali no conhecimento da doutrina presbiteriana, do ensino, da exposição da palavra de Deus, conforme entende a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, é importante, a letra mata, mas isso não significa que a lei foi abolida. Pelo contrário, Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar. Alguém diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E é o mesmo apóstolo Paulo que vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo
3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra para inspirada é a mesma palavra que soprar, de onde vem pneuma, que é o nome do Espírito de Deus. O Espírito de Deus que vivifica aqueles que creem em Jesus foi o mesmo Espírito que inspirou a palavra de Deus. Portanto, não há uma oposição entre a Bíblia e o Espírito. Pelo contrário, o Espírito que nos regenera é o mesmo Espírito que inspirou a palavra de Deus e que nos capacita para cumpri-la no nosso dia a dia, para estudá-la, para aprender. Por isso que nós precisamos orar a Deus pedindo que Ele nos dê a bênção da iluminação. Isso aí, vou aproveitar que você falou aí sobre essa questão das heresias, das falsas doutrinas, né, para acompanharmos um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes diferenciando aí o estudo do misticismo. Vamos acompanhar. Aí surge esse movimento em reação a isso, só que foi para um outro extremo. Se antes existia ortodoxia sem piedade, o momento dos Quakers buscou a piedade sem a sã doutrina, sem a teologia. E caíram num campo místico. E eles não buscavam mais a verdade revelada na Escritura, a verdade objetiva, mas buscavam a luz interior, uma verdade subjetiva, e entraram para um campo extremamente perigoso que caiu no século XX agora, no misticismo. Século místico, que quer sentir, não quer pensar, quer sentir calafrio na espinha, não quer refletir. E então, irmãos amados, entrou esse extremo perigoso. Um negligencia assintosamente a obra do Espírito Santo, outro busca experiências místicas com o Espírito Santo. E essa questão da negligência assintosa da autoridade do Espírito Santo é muito curiosa e às vezes possível de acontecer no nosso meio. Eu explico. Por exemplo, está lá em Atos 15, versículo 28, quando os discípulos, quando os apóstolos e presbíteros estavam reunidos no concílio de Jerusalém para tratar de um assunto doutrinário, eles disseram assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomarmos esta e esta decisão. Eu já vi, e talvez vocês também, em concílios, mundo afora, onde se planeja as coisas do ponto de vista humano, onde se discute o assunto do ponto de vista humano, onde se costura decisões nos bastidores, onde se trabalha até eleições nos bastidores, disputando voto a voto, nos bastidores, e depois então, para maquiar a situação, faz uma bela oração: agora, Senhor, nós pedimos que Tu ilumines a nossa mente. Quando na verdade tudo já foi feito humanamente, com o braço humano, com a mão humana, sem a dependência de submissão à autoridade do Espírito Santo para governar a igreja de Deus. Tá aí, vamos conversar sobre isso. Eu quero saber a opinião do reverendo Ian Guedes também, mas deixa eu dar uma boa tarde para quem chegou agora no meio do programa aí, deixou sua mensagem aqui no nosso chat. A Neide Queiroz está conosco, o Everton Alves também, a Maiara lá de Marília, São Paulo, seja bem-vinda, Maiara. A Alexandra, que está sempre com a gente também, ela comentou aqui, tem aprendido muito com a pregação expositiva desses pastores, amém. O Tamerson Felipe também está conosco, a Luciana Cluves disse que o assunto é muito interessante, o Paulo César também do Rio de Janeiro, a Selma Irene também está conosco. Continue deixando sua mensagem aqui, continue curtindo esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e conheçam a palavra do Senhor e também aprendam sobre esse importante tema, né? Débora Sandy também está conosco. Daqui a pouquinho eu volto a ler o chat, mas agora eu quero saber do reverendo Ian aí sobre esse vídeo que o pastor Hernandes falou, sobre como as pessoas têm buscado experiências com o Espírito Santo, né? Fora da palavra de Deus. Muitas vezes elas, nessa ideologia de que a letra mata, vamos buscar, não pela Escritura, mas vamos buscar outros meios de intimidade com o Senhor, novas revelações, elas acabam caindo em heresias também, né? Qual a importância da nossa comunhão com o Senhor está baseada na palavra e de que forma isso não torna a nossa intimidade com Deus superficial. Pelo contrário, Deus pode falar conosco, né? Ainda hoje, nos nossos dias, e a palavra ela é viva, né? Ela não é uma palavra morta. A Bíblia não é um livro morto, obsoleto, né? Mas é um livro vivo. Você poderia falar sobre isso um pouco, Ian?
Sim. Marcos, lá em Gálatas, capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Eu vou ler novamente. Gálatas, verso 1, capítulo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. A maioria das heresias, das seitas que existem hoje, exemplo dos santos dos últimos dias, a igreja dos santos dos últimos dias, né, o movimento do mormonismo, a exemplo do islamismo, a exemplo das profecias de Ellen White no adventismo e uma série de outras seitas e heresias, surgiram a partir de pessoas que disseram assim: a Bíblia diz isso, mas eu tive uma nova revelação. Eu tive uma visão, um anjo veio e me ensinou coisas que estão além do que aquilo que está na palavra de Deus, além do que aquilo que já foi revelado no texto sagrado. Então veja como é perigoso alguém ter a sua vida pautada em coisas extrabíblicas, em verdades que não estão expressas na palavra de Deus. A palavra de Deus, os livros que compõem a palavra de Deus, é chamado normalmente de a coletânea. A palavra cânon, ela dá a ideia de régua, a medida adequada para nós. A gente sabe que a verdade de Deus é uma verdade absoluta. Mas qual é a medida da verdade de Deus? Como que eu consigo uma afirmação de alguém e saber se essa afirmação é verdadeira ou não? Bem, eu preciso comparar com a palavra de Deus. Eu preciso comparar com a Bíblia Sagrada. Agora, na hora que eu crio uma espiritualidade, como os quakers, né, o reverendo Hernandes falou ali no vídeo, que hipervaloriza a sensação, que hipervaloriza a experiência, em detrimento ao estudo da palavra de Deus, eu termino caindo num espaço muito perigoso, muito complicado, que pode me levar ao engano e me afastar cada vez mais da palavra de Deus. A igreja precisa ser bíblica. Precisamos cada vez mais estar fundamentado naquilo que a revelação de Deus, registrada e preservada nas Escrituras, diz para nós. Amém. Talvez você também já tenha se perguntado o seguinte: será que nós não deveríamos focar mais em evangelizar as pessoas lá fora do que ficar aqui dentro estudando Bíblia, palavra e doutrina? Eu vou saber a opinião do reverendo Ian daqui a pouquinho, mas eu vou para um rápido intervalo. Na volta, leio os comentários aqui do chat e o pastor Ian Guedes vai responder para a gente essa pergunta: evangelizar ou estudar a palavra de Deus? Será que uma coisa anula a outra? Daqui a pouquinho eu já volto com Conversa da Tarde. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, eu sou Marcos de Almeida e tenho o privilégio de ser um dos palestrantes do 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, sou Kali Magalhães e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas.
Eu sou Edson de Ferreira Francisco e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Hola, bendiciones. Yo soy Marlon Binet, consultor de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas. Para mí es un gran placer ser uno de los palestrantes oradores en el 18º Foro de las Sociedades Bíblicas de Brasil. O 18º Fórum de Ciências Bíblicas acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, quinta e sexta-feira, no Centro de Eventos de Barueri. E o tema esse ano é a Bíblia, o livro da paz. Es un tema súper interesante y súper actual. O evento contará com uma série de palestras e apresentações, entre outras atrações, que destacarão mais uma vez a Bíblia Sagrada. Portanto, se programe, agende 11 e 12 de agosto. Para saber mais e inscrever-se, acesse sbb.org.br. E você é o nosso convidado. Espero você lá! Espero você lá. Até lá. Bendiciones, abrazo y le estamos esperando para indagar y aprender juntos más de esa linda palabra de Dios. De volta com Conversa da Tarde, vou dar uma boa tarde para quem chegou aqui no chat, o Matheus Camargo, lá de Bariri, em São Paulo. A Arlene Oliveira também contando aqui o seu testemunho de que ela conheceu a Cristo, saiu de uma igreja que não estava sendo fiel ao Senhor, né? Mas conheceu o Evangelho. O Juarez Ribeiro também conosco. Luísa Francisca, boa tarde, amados, lá da Bolívia. Seja bem-vinda, Luísa. A Natália falou que tema importante que nos faz pensar e refletir. Graças a Deus, né? O Tony Miranda falou que é sempre bom ouvir o pastor Ian, e nós vamos continuar falando com o pastor. Eu deixei antes do intervalo aqui uma pergunta no ar, né? Muitas pessoas têm essa mentalidade de que nós deveríamos nos ocupar menos com o estudo da palavra de Deus, com a letra, e mais com o evangelismo, né? Deveríamos gastar o nosso tempo, as nossas forças no evangelismo, lá fora, e não no estudo, na leitura, nos livros. E eu queria saber o que o pastor Ian tem para falar a respeito disso, pastor. Marcos, é muito comum algumas pessoas, quando falam sobre estudar teologia, estudar doutrina, dizerem coisas do tipo: olha, é mais importante você evangelizar, é mais importante você... E a grande verdade é que quando você vai falar de Jesus, você precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber o que você deve falar para as pessoas. Porque senão o conteúdo da sua evangelização vai ser um conteúdo muito raso, né? Vai ser um conteúdo muito superficial. Você não vai, de fato, se aprofundar na mensagem, na exposição do tema que você tem tratado. Muito se tem falado hoje nas escolas de treinamento missionário sobre a importância do preparo missionário. Hoje, a principal razão dos missionários voltarem dos campos onde não há igreja estabelecida, né? Aqueles locais chamados de povos não alcançados. Uma das principais razões dos missionários voltarem dos povos não alcançados, quer dizer, eles são enviados, eles passam um tempo ali tentando evangelizar e eles decidem voltar. Uma das principais razões não é a perseguição, não é exatamente alguma oposição que ele tem ali no país onde ele está. Uma das principais razões é a sensação
de preparo. A falta de preparo bíblico, doutrinário, contextual também, certamente, cultural, o preparo com relação à língua, o preparo com relação ao estudo antropológico, cultural, né, para aqueles que vão para situações transculturais, se aprofundarem, conhecer bem o contexto para onde estão sendo enviados, mas a fazer o trabalho naufragar, pode fazer o missionário ali não se sentir preparado e desejar voltar. Então, hoje, as agências têm investido muito nessa parte de preparo doutrinário, preparo bíblico, preparo teológico, porque não faz sentido enviar um missionário para o campo, enviar alguém sem o devido preparo. E isso nos faz pensar que não há um contraste, não há um choque entre investimento em educação teológica e investimento em missões. Se a gente for ver o gráfico dos investimentos da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa querida IPB, os maiores investimentos da Igreja Presbiteriana do Brasil hoje 54% dos dízimos encaminhados ao Supremo Concílio são para investimento em missões e evangelização e 18% em ensino teológico. Algumas pessoas olham para esses 18% do ensino teológico e ficam meio incomodadas com esse valor. E pensam assim, poxa, a gente deveria estar investindo mais em missões e menos em ensino teológico. Mas eu queria fazer aqui os irmãos que nos assistem pensar que nós não estamos investindo 54% em missão e evangelização e 18% em ensino teológico, como se essas coisas fossem separadas. Não, nós estamos investindo 72% de tudo que sobe ao Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil em missões. Desses 72% que são investidos em missões, 18% eles estão no estágio da obra missionária, que nós chamamos de preparo missionário. Hoje, os seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil têm pelo menos 8 disciplinas da área de missiologia, do estudo de missões, teologia de missões 1, teologia de missões 2. Existe aí uma série de disciplinas da área dos seminários que estão preparando os obreiros. A palavra de Deus, ela diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não faz sentido a gente enviar um missionário para o campo sem que ele consiga manejar bem a palavra da verdade, sem que ele esteja preparado para proclamar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Então, todo investimento em uma correta educação teológica, ele certamente será aproveitado na obra missionária. Então, os missionários, eles, antes de estar nos campos, eles estão nos institutos bíblicos. É lá que as vocações são preparadas, é lá que a vocação é aguçada, que a pessoa está ali refletindo, orando diante de Deus, pensando no campo em que será direcionada. A obra missionária já começa a partir do momento do preparo, a partir do momento do ensino teológico. Então a gente tem que parar de estar separando essas duas coisas como se fossem coisas antagônicas, como se investimento em obra teológica, ou ensino teológico, não fosse investimento em obra missionária. Lá no seminário que nós estudamos, Marcos, nós temos 4 evangelismos por ano. Todo seminarista, 4 vezes por ano, precisa ir às ruas de um bairro da cidade de São Paulo, normalmente, ou até mesmo da região metropolitana, e passamos ali a manhã e a tarde, ou evangelizando. Algumas vezes nós vamos aos hospitais, à capelania hospitalar, estágios obrigatórios lá do seminário em que estamos, o seminário JMC. Então, aquela igreja que investe em um seminarista, que sustenta um seminarista, ou que investe no ensino teológico, ela também está investindo na obra
missionário. Às vezes, a gente olha para uma instituição bíblica, uma instituição teológica, e a gente espera como se fosse um retorno imediato. Então, existem alguns seminários que estão em regiões pouco evangelizadas do nosso Brasil, que naturalmente o seminário vai ter poucos estudantes, vai ter um número menor de alunos, porque aquela é uma região pouco evangelizada. Mas veja, para o campo, muitas vezes eu preciso ali investir naquele missionário por 5, 10 anos, sem que eu tenha um retorno muito significativo em termos de número de convertidos, de número de igrejas que foram plantadas, ou etc. O que não significa que a obra de Deus não está sendo realizada. A mesma coisa no que se refere ao ensino teológico. Na semana que passou, nós tivemos a graça de ter mais uma reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós aprovamos a organização de 2 seminários numa das regiões mais isoladas do nosso Brasil, que é a região norte. O seminário de Ji-Paraná, em Rondônia, e o seminário de Manaus foram finalmente organizados. Isso é bênção do Senhor para aquelas regiões. Isso é avanço do reino naquelas regiões. Não só teológico, mas missionário. Porque obreiros locais, pessoas daquela região, vão conseguir encontrar espaço para o preparo teológico e vão ali conseguir abrir novos campos, novas igrejas, congregações, pontos de pregação vão ser abertos, vão ser iniciados e a obra do Senhor vai crescendo. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem compreender como que o investimento em ensino teológico ele está estritamente relacionado com o investimento missionário, com a obra missionária. A maioria dos missionários, se você chegar para eles, eles vão falar para você sobre o tanto que foi importante eles estarem bem preparados, eles fazerem os cursos, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos a APMT e a Junta de Missões Nacionais, cada uma com seu curso de formação missionária, com seu curso de treinamento missionário, que são pré-requisitos para que um projeto missionário seja aprovado por uma dessas agências e juntas missionárias que nós temos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Que a obra do Senhor precisa ser feita com excelência. Nós precisamos ser obreiros aprovados diante de Deus, como Paulo escreveu na 2ª verso 15. Amém, amém. Com certeza ficou claro para todos nós. Eu acho que esse tema foi muito, muito oportuno, né? E muito obrigado pelas explicações, pastor. Muito obrigado pela sua disposição e mais uma vez estar conosco aqui em um programa, né? Você já participou de outros programas aqui na nossa IPPTV. Muito obrigado pela sua disposição e deixo um grande abraço aí para você, para sua esposa, seu filhinho também. E até a próxima, tá bom? Muito obrigado. Até mais, Marcos. Deus abençoe e a todos que nos assistem. Um abraço. Amém. Muito obrigado a você que acompanhou a Conversa da Tarde de hoje. Eu tenho certeza que você sai dessa conversa muito esclarecido, né, a respeito da importância de estudarmos a palavra de Deus, de conhecermos o seu contexto, de não retirarmos versículos isolados e darmos outras interpretações, né, mas é importante sermos fiéis e, assim como o pastor falou, manejarmos bem a palavra do Senhor, né. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero na quarta-feira que vem, ao vivo aqui na IPPTV às 14h30. Esse vídeo fica gravado para que você possa assistir novamente o nosso programa e mandar esse link também para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau.